Ok, vamos então para mais um provérbio aplicável. Hoje é dia 13 e nós vamos ler, ou melhor, já lemos o provérbio e agora nós vamos meditar no que é aplicável dentro do provérbio capítulo 13. Então eu quero começar sobre a visão de que as palavras são carregadas de poder. Isso nós herdamos de Deus. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E em Provérbios, Deus vai usar a boca de Salomão para dizer que do fruto da nossa boca nós seremos fartos. Então, se disse Deus: haja luz e houve luz, Deus nos ensina ali que há grande poder quando nós declaramos com autoridade algumas coisas na nossa vida. Por isso nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos de nós mesmos para nós mesmos. Às vezes nós entramos num processo de espírito de comiseração e começamos a dizer: eu não posso, eu não consigo. E aí a gente vai ouvir aquelas frases: realmente, se você diz que não pode, você realmente não pode. Se você diz que pode, realmente você poderá fazer, executar, atingir, alcançar. Então, já no primeiro versículo desse capítulo, nós já entendemos e já podemos colocar em prática a questão do dizer, do proferir, do falar. E aí a gente vai para algumas culturas, né? E aí vamos, né, para algumas experiências pessoais. Uma vez eu me lembro, há muitos anos atrás, que eu tive um sonho. E nesse sonho, a mensagem que esse sonho me trouxe era o seguinte: assista todos os filmes do Harry Potter. Eu fiquei assim sem entender, né? Mas por que assistir, né? Por que assistir o filme? Tanto é que é um filme, né, estranho, um filme, né, esquisito, né? Geralmente a gente, quando procura assistir alguma coisa, a gente vai, né, para um estilo mais gospel, né? Mas por que assistir todos os filmes do Harry Potter? Não entendi. Mas quando eu obedeci aquele sonho e eu assisti todos os filmes do Harry Potter, eu fiz uma análise depois de tudo que eu assisti, de tudo que eu observei. E o que é mais ratificado, além da bruxaria? E o que é a bruxaria hoje nos nossos dias atuais? Qual é o poder da bruxa? Qual é o poder da bruxaria? O que seria feito, né? O que eu assisti em todos os filmes, né? Onde um adolescente de uma família, né, da qual ele aparentemente parece que é adotivo, se eu não me falha muita memória, né? Ele vai para uma escola, né, para um lugar onde ele vai aprender artes mágicas, né? E o interessante é que essas artes mágicas, elas são o quê? São palavras. Na escola, né, nas escolas lá, nos grupos lá do filme, né, você tem lá onde você estuda como desenvolver poções, como você desenvolver mágicas, e aí ele vai ter lá a varinha, né? Logo no começo do filme, onde ele vai para um lugar onde ele vai ter que escolher uma varinha, ele tem que escolher uma coruja, um animal, algumas coisas assim. Mas o que me chama a atenção, o que me faz lembrar de interessante quando eu assisti o filme, foi que ele tem que escolher uma varinha. E aí ele vai escolher a varinha. Aí depois ele começa a aprender, né, as artes mágicas. E o que se aprende? O que vai se aprender? As falas, né? Ele vai aprender, ele mexe com a varinha, mas a varinha a princípio não significa nada, porque o que é mais importante não é a vara, mas o que era mais importante era o que ele dizia, né? O que ele dizia. Ele proferia palavras ali mágicas, eram palavras que ele dizia e acontecia alguma coisa, né? E olha só, né? A gente vai ver o quê? Aí eu falando de varinha mágica, de proferir palavras, eu me lembro de Moisés, né? Moisés, o que tinha na mão? Moisés tinha um cajado.
Agora, Moisés disse alguma coisa? Não, Deus mostrou para Moisés que havia um poder, que Deus o usava como um poder, com muito poder e autoridade, ao ponto que naquele monte, quando Moisés se encontra com Deus, Moisés ele vai sofrer uma experiência sobrenatural. Deus vai dizer para ele colocar a mão no peito, né? E tirar a mão, e ele vai ver a mão dele toda leprosa. E Deus manda ele colocar a mão de novo sobre o peito, e a mão volta ao normal. Deus vai falar, joga essa vara no chão, e aí a vara, ao jogar no chão, ela se transforma numa serpente. E Deus manda pegar a serpente pela cauda, e quando ele pega a serpente pela cauda, ela volta novamente a se transformar numa vara. E nós vemos ali Deus mostrando que usaria Moisés com poderes sobrenaturais, mas deixou claro que esse poder não era de Moisés, mas era um poder usado por Moisés, um poder de Deus usado através da vida de Moisés. E no filme, né, o que retrata hoje, e o que na maioria, né, dessa coisa que foi disseminada nos dias atuais, né, em que popularizou bastante isso na vida de muitos jovens, né, muitos jovens aderiram à bruxaria, né, muitos jovens se encantaram com esse filme, com essa série do Harry Potter, onde os jovens escolheram ser bruxos. Cresceu no coração dos jovens e de muitos adolescentes a vontade de ser bruxo, porque era legal ser bruxo, era legal você ir para uma escola de bruxaria e ali aprender como ser um bruxo, como usar palavras mágicas, como usar, né? E isso é o que? Isso eu vejo como o que? Um plágio do que Deus nos ensina desde o princípio do Éden. Desde o princípio da criação, Deus começou a ensinar que havia um poder, havia um grande poder. A partir do momento que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, nós também herdamos, dentro da imagem e semelhança de Deus, o poder do haja, o poder do dizer, o poder do falar e acontecer as coisas. E aí mais tarde, o mundo vai evoluindo, e aí a malignidade do coração do homem o conduz a criar um filme, a criar um personagem, que é o Harry Potter, onde ele usa o quê? O poder das palavras, onde ele usa palavras mágicas para fazer aparecer alguma coisa, para surgir alguma coisa, para criar alguma coisa. Só que isso é o quê? Um verdadeiro plágio do poder de Deus ensinado lá no Éden, lá na criação do mundo, Então, há poder nas palavras. E esse poder em dizer palavras foi ensinado por Deus. Lá na criação do mundo, lá antes do Éden ser criado, Deus nos ensina, Deus usa Moisés para escrever o Gênesis e mostrar que Deus nos fez imagem e semelhança, e também como imagem e semelhança nós herdamos de Deus poderes. E um dos poderes que nós herdamos de Deus é o de dizer e se materializar. É o de desejar coisas, dizer coisas e materializar essas coisas. E Salomão, Deus vai usar de novo a boca de Salomão nesse capítulo 13 para dizer que há poder nas palavras. E ele diz assim, do fruto, né? Na verdade aqui vai estar escrito assim, no versículo 13, assim, ó, do fruto da boca cada um comerá o bem. Ou seja, o que você fala? O que você tem falado? O que você tem dito? Porque você vai comer disso que você está falando. Se você está falando que a vida é fácil, a vida vai ser fácil para você. Se você está falando que a vida é difícil, a vida vai ser um inferno para você. Então o que é que você fala? O que é que você tem dito? Isso estamos falando do primeiro versículo do Provérbios capítulo 13. De Deus usando a boca de Salomão para instruir o ser humano. Depois a gente, né, vai ver também, olha só, que equilíbrio. Porque depois que Deus usa a boca de Salomão para dizer que do fruto da boca de cada um comerá o bem, no versículo 3 vai dizer o seguinte, que guarda a sua boca para conservar a sua alma. Olha só, guarda a sua boca que você vai estar conservando a sua alma. O que é alma? Não vamos entrar, eu não quero, senão vou estender demais
a aplicabilidade, tem muita coisa. Também não estou dizendo que vamos ficar na ponta do iceberg, mas é um iceberg. A palavra de Deus é um verdadeiro iceberg. Ou seja, quando você vê um iceberg, né, você vê ali aquela pontinha ali em cima, mas o que tem lá por baixo, o que tem abaixo da água, do nível da água, é muito grande. E a palavra de Deus é comparada com iceberg. Porque existe, às vezes você está vendo ali só o superficial, quando na verdade existem muitas coisas. E conservar a alma através da nossa boca, fechar a boca é uma forma de conservar a nossa alma, é justamente isso que nós acabamos de dizer. Às vezes nós estamos dizendo muitas coisas, falando muitas coisas, e estamos o quê? Colocando a nossa alma, o nosso estado de pensamento, nosso estado de vida espiritual em condições muito ruins. Porque conforme nós vamos falando coisas ruins, dizendo coisas ruins, proferindo coisas ruins, nós vamos transformando a nossa alma, vamos imundando a nossa alma de coisas negativas, de coisas ruins. E o engraçado é que a nossa alma e o nosso corpo estão em conexão. Então quando nós falamos coisas ruins, nós transformamos, movimentamos sentimentos ruins dentro da nossa alma. E como nossa alma está intrinsecadamente vinculada ao nosso corpo, começa a aparecer as doenças que são aí classificadas como psicossomáticas ou patológicas, enfim. Começamos a adoecer organicamente por causa das próprias coisas que nós falamos. Seguindo, para não estender muito. Seja diligente e será farto de coisas. Olha só. Deus vai usar a boca de Salomão para dizer uma coisa. Seja diligente no que você faz. Faça as coisas com muita diligência. Faça as coisas com muita vontade, com muita perfeição, com muita excelência. Porque à medida que você for essa excelência, essa personificação de excelência, o que vai acontecer? Você vai ser convidado para fazer as coisas. Você vai ser elogiado ao fazer as coisas. E quando você é o melhor naquilo que você faz, você é convidado para estar entre os melhores. Quando você faz muito bem uma coisa, Salomão vai dizer, ou já disse em capítulos anteriores, escreveu em capítulos anteriores, que a pessoa que é diligente, ela vai trabalhar para reis. Então você pode, por exemplo, fazer muito bem uma coisa, hoje, para pessoas, e começar a ser enxergado, e daqui a pouco você vai estar fazendo a mesma coisa com muita excelência, mas para pessoas lá em cima. Vou te dar um exemplo. O cara que começa a jogar futebol hoje, eu não entendo muito de futebol, mas eu entendo uma coisa. O cara entra para jogar bola profissionalmente hoje, ele vai entrar lá para ganhar um salário mínimo, certo? Só que o cara faz o quê? O cara fala assim, pô, ele fica se comparando, pô, o Ronaldo ganha tanto, fulano ganha tanto, o cara ganha milhões aí, tal, e eu tô ganhando um salário mínimo. Não, o que ele faz? Ele faz um serviço espetacular. O cara bate um bolão. Por quê? Porque ele sabe que no meio daquele jogo, no meio de um jogo, de um treinamento, tem os olheiros, né? Que são os caras que estão ali, os caça-talentos, né? Como é chamado em RH, os headhunters, né? Os caras que estão ali olhando, observando, vendo condicionamento, vendo a qualidade, né? E aí o cara começa num timinho, num campo de futebol, no bairro, e ali as pessoas começam a olhar. E investe nesse moleque aí, esse moleque é bom. Investe nessa menina, essa menina é boa. Isso, aquilo. Daqui a pouco tá jogando pra cidade, daqui a pouco o cara tá jogando pro estado, daqui a pouco estão olhando, daqui a pouco o cara tá na Europa. É assim que funciona. Então o cara não entra pra jogar bola profissional e começa ali, eu não ganho bem, então vou jogar contra. O cara vai jogar contra? Não, ele não vai jogar contra. Ele vai dar o melhor dele, porque ele sabe que tem gente olhando. E essas pessoas que estão olhando vão querer chamar ele para estar junto, porque a gente tem a natureza de querer estar entre os melhores. A gente quer os melhores. Você vai no mercado, você quer comprar o melhor arroz. Você vai numa loja, você quer comprar o melhor som. Qualquer lugar onde você quer adquirir alguma coisa e você vai para adquirir alguma coisa, você quer o melhor, você não quer o mais ou menos. Você não quer o básico. Ninguém vive de cesta básica. As pessoas querem ter... Veja bem, você vive de cesta básica? Vive. Dá pra viver. Mas qual é o prazer de você ir no mercado, pegar um carrinho e assim, esquecer de dinheiro de quanto você tem? Tipo, você passar pelas gôndolas e você pegar aquilo que você precisa. Ai, que legal, vou pegar isso aqui, que bom, isso aqui é muito bom, vou levar pra casa, quero comer isso aqui. Deve ser maravilhoso.
né? Já pensou você chegar assim, ó, sem você entrar no mercado, sem se preocupar de quanto você tem na conta, e você vai passando pelos corredores e olha um objeto, olha um produto e fala: poxa, que bacana, que produto legal, deve ser muito gostoso, vou levar, vou comer esse produto. Deve ser uma coisa de louco, né? E existem muitas pessoas que vivem assim, despreocupadas se tem ou não tem dinheiro. Elas vão e adquirem aquilo que é bom, porque é muito bom ter o que é bom. É muito bom você poder ter as coisas, comprar as coisas, adquirir as coisas. E Deus fala que você pode viver essa vida. Deus está dizendo que você pode ter essa vida, desde que, ou seja, sobre a condição de quê? De que você seja diligente. E o que é ser diligente? É ser excelencial, é ser excelente, é fazer as coisas com muita excelência, fazer as coisas muito bem feitas, certo? Olha só uma outra característica que Deus usa a boca de Salomão para dizer, para nos ensinar: odeie a mentira. Ou seja, odeie a mentira, não aceite ela nem dentro de você. E aí eu conto uma experiência própria, porque é assim, tem muita gente que fala assim: eu estou cheio do Espírito Santo. Quem quer cheio do Espírito Santo vem até o altar, assim, assim, assado. Gente, ser cheio do Espírito Santo, eu quero dizer para vocês, por experiência própria, pessoal, que existem 3 características de estar cheio do Espírito Santo. E eu aproveito o Provérbios capítulo 13 para poder dizer isso. Estar cheio do Espírito Santo, existem 3 características essencialíssimas, que são assim, fato. Você pode dizer: olha, essa pessoa é cheia do Espírito Santo, porque ela é assim, assim e assado. Estar cheio do Espírito Santo, quando você está cheio do Espírito Santo, a primeira coisa, você não consegue mentir. Você não consegue mentir. Sabe aquele negócio assim, viu? Fala que eu não tô aí. Nem isso você consegue dizer. Você não consegue mentir. Você não aceita a mentira na sua vida. Você não aceita mentir. Alguém chega pra você, viu? Fala que eu não tô. Você passa mal. Você fala: não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Não faz isso comigo não. Atende ou sabe? Você não aceita. As pessoas pedem pra você mentir, ainda que seja uma mentirinha, né? Não sei se tem mentirinha ou mentirona, mas você não aceita mentir. Porque o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele não se mistura com a mentira. A verdade não se mistura com a mentira. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você não consegue mentir. Você não consegue mentir. A segunda característica de estar cheio do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, é que você não consegue manter mentiras. E o que eu tô falando? O que eu tô falando dessa questão de você não consegue manter mentiras? Sabe aquela mentira há 20 anos atrás? Há 30 anos atrás? Aquele negócio que você esconde lá há 30 anos atrás? Você vomita tudo. Você não aguenta mais, você procura, você fica desesperado, você fala assim: não, eu preciso procurar um pastor, eu preciso conversar, eu preciso desabafar, eu preciso contar esse pecado, eu preciso contar essa coisa, eu não aguento mais viver essa omissão. Você não consegue omitir mais, você quer se livrar daquilo, você quer contar aquilo, você quer confessar o pecado, você fica desesperado, você quer confessar todos os pecados da sua vida. Porque você está cheio do Espírito Santo. E onde há Espírito Santo, não há pecado embustido. Você não consegue manter pecados embustidos. Você não consegue manter pecados. Você não consegue manter mentiras. Então você, quando está cheio do Espírito Santo, você não consegue mentir. Você não consegue manter mentiras. Além de não mentir, você também não consegue manter mentiras. Você quer resolver a sua vida. Porque você está cheio do Espírito da verdade. Você quer viver agora a verdade. E a terceira e última, e não menos importante, característica de estar cheio do Espírito Santo, é que você conhece agora a verdade. Então você sabe quando alguém fala uma verdade para você. Ou seja, você conhece uma mentira quando ela é contada de longe. Quando alguém conta alguma coisa para você, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo que está dentro de você, ele vai dizer: é mentira. Ou ele vai dizer: isso é verdade. Ou seja, você com o Espírito Santo, você se torna, automaticamente, você vai ter o espírito do discernimento. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vai ter discernimento do que é mentira e do que é verdade. Porque quando você está cheio da verdade, você conhece uma verdade quando ela é contada. Deus me deu vida para estar dizendo isso hoje, aos 40 anos de idade, e para que ecoe durante a eternidade. E que está chegando esse conhecimento até os seus ouvidos agora. E eu quero que você absorva isso.
O que é estar cheio do Espírito Santo? Estar cheio do Espírito Santo é estar cheio do caminho, da verdade e da vida. Isso é estar cheio do Espírito Santo. E ponto. Ponto. Não é língua estranha, não é quebra-cadeira, não é mortal, não é nada disso. Estar cheio do Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo, embora Paulo fale e ratifique que não é proibido falar em línguas. Não quero entrar, esse não é o foco do assunto, mas eu estou dizendo o seguinte: tem muita gente pregando que estar cheio do Espírito Santo é uma coisa, quando na verdade é outra coisa, é totalmente diferente. Estar cheio do Espírito Santo é estar cheio do Espírito da verdade, e onde há verdade não há mentira. Pelo contrário, o que Deus fala aqui através da boca de Salomão? Que o justo, ele odeia a mentira. Então passe a odiar a mentira na sua vida, da vida das pessoas. Passe a odiar a mentira. Não aceite mentiras. Não aceite mentira na sua vida. Não aceite que as pessoas peçam para que você minta. Você está no seu trabalho lá, alguém chega para você e fala, viu, fala que eu não estou. Você chega para a pessoa e fala assim, você me desculpe, você me perdoe, mas eu não vou fazer isso. Não, mas como não? Você é meu subordinado, você tem que fazer. Não, então dá baixa na carteira. Dá baixa na minha carteira aí, porque infelizmente, o meu cérebro não funciona com esse tipo de comando. Esse tipo de ordem eu não posso obedecer. Eu tô aqui, eu trabalho aqui há tanto tempo sobre a seguinte condição: peça para dizer a verdade, mas nunca me peça para dizer a mentira, porque meu cérebro não trabalha dentro desse sistema operacional mentiroso. O que é mentira? Mentira, o próprio nome já diz, tirar da mente, inventar coisas. Eu não vou inventar coisa. Não invente coisa, não tire da sua mente nada. Coloque a sua vida sobre essa condição: eu não minto, eu não aceito a mentira. E o que Salomão diz aqui, o que Deus usa a boca de Salomão para dizer é o seguinte: odeie a mentira. A pessoa veio pedir para você mentir, viu? Uma coisa é omitir, porque segredos eles devem ser guardados. Agora, pedir para mentir, pelo amor de Deus, sai fora de... Perca a amizade, perca a sua amizade, perca o emprego, perca o que for, mas não perca a dignidade e não perca o Espírito Santo dentro de ti. Não perca a presença do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, dentro da sua vida. Seguindo, para não estender. A justiça é o seu segurança particular, então seja justo. Provérbios capítulo 13 vai estar dizendo justamente isso. Seja justo e você vai ter um segurança particular. A justiça é como se fosse um segurança particular seu. Seja justo, que você sempre vai estar guardado. Salomão vai dizer, escrever também, que se ser pobre jamais sofrerá ameaça. E é uma realidade. Pobre sofre ameaça só se for de doença, alguma coisa. Mas ninguém ameaça a vida do pobre. Agora, não é por isso que eu também vou querer ser pobre. A questão, Salomão está dando um exemplo da verdade, que o pobre, ele não sofre ameaça. Então, o que eu tenho que ser? Pobre? Não. Mas eu preciso ter um equilíbrio de todas as coisas. Ou seja, existem riquezas que acabam gerando ameaças na nossa vida. Existem situações, coisas que a gente tem, que acabam virando ameaça. Então, é preferível vamos entender o seguinte, é preferível eu ser normal, porque a normalidade, embora norma, vem no final, se você for buscar a palavra normal, você vai acabar lá na mediocridade. Eu tenho que ser diferente? Sim, mas essa diferença não precisa exatamente ser o quê? Ser uma diferença gritante. Eu não devo viver uma vida da qual gere sentimentos ruins nas pessoas, inveja, ok? Mas também não devo ser pobre o suficiente ao ponto de não sofrer nem ameaças para isso, tá? Isso é uma visão que Salomão está tendo aqui. Que sua luz alegre as pessoas. O salmista Davi vai dizer o que sobre a palavra de Deus? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lua tem luz própria? Não. Segundo a ciência, porque eu nunca fui na lua, não subi na lua, nem sei se o homem realmente foi na lua, mas vamos acreditar. Veja bem, a lua não tem luz própria. Aula de quinta série, vamos lá, aula de geografia. A lua não tem luz própria. A lua é o que? Essa luz da lua é o reflexo da luz do sol. Então eu sempre digo, nós temos que ser como a lua. Nós temos que refletir a luz de Cristo. Jesus não é o nosso sol da justiça, então nós temos que nos comportar como uma lua.
E assim como a lua reflete a luz do sol, nós devemos refletir a luz de Cristo. Agora o detalhe é o seguinte, a lua é engraçada. A lua ela vai ter as fases dela. Dependendo de como ela está em relação à órbita da Terra, ela vai estar crescente, minguante, né? Ou totalmente escura, né? Desaparecida dos nossos olhares durante a noite. E o que isso significa? Eu tenho que estar em órbita com Deus. Eu tenho que estar em órbita com o meu sol da justiça para que eu consiga sempre estar cheio e não minguante. Eu preciso estar dentro de uma órbita em relação a Deus, a Jesus, que é o meu sol da justiça, para que a minha luz possa alegrar a vida das pessoas. Para que não haja trevas na minha vida. Eu tenho que sempre ser luz para as pessoas e não trevas. Ok? Se aconselhe e achará muita sabedoria. Eu estava falando ontem, né, em Provérbios capítulo 12, e eu vou reforçar agora no capítulo 13, porque alguns provérbios, eles são repetitivos em alguns princípios. E ontem eu estava refletindo sobre o 12, e o 12 ele vai dizer uma coisa assim, sobre conselhos. Nós ouvimos sempre uma frase que diz assim, se conselho fosse bom não se dava, vendia. E quando eu ouço essa frase eu entendo o seguinte, que conselho não é bom. Quando eu ouço a frase, se conselho fosse bom não se dava, vendia, está dizendo que conselhos, eles não são tão bons. Porque se fossem bons, teriam valores. E a gente teria que comprar esses conselhos. Contudo, eu percebo que isso é uma frase de cunho diabólico. De cunho negativo. Por quê? Porque Salomão, Deus vai usar a boca de Salomão para ratificar o seguinte. Busque conselhos. Na multidão de conselhos é que se vence a guerra. Se aconselhe e achará muita sabedoria. Ou seja, eu preciso de conselhos. Vai dizer lá que o governante que tem bons conselheiros permanecerá no cargo por bom tempo. Veja bem, conselhos. O livro de Provérbios, Salomão escreveu em Provérbios, muitas referências da onde eu preciso me aconselhar. Eu preciso ter bons conselheiros, eu preciso de bons conselhos e de muitos conselhos, muitos conselhos. Na multidão de conselhos é que se vence a guerra. Olha o que está escrito. Então, como eu vou repetir uma frase que se conselho fosse bom não se dava, vendia? Como que eu vou dizer essa frase? Por que eu diria essa frase? Então eu não posso dizer essa frase. Arranque essa frase do seu vocabulário. Arranque essa frase dos seus ditos e ditados. Se conselho fosse bom não se dava, vendia. Arranque essa frase da sua mente, porque isso é totalmente inverso ao que a palavra de Deus diz. Isso é totalmente ao contrário do que a palavra de Deus diz. Na multidão de conselhos é que se vence a guerra. Na multidão de conselhos é que se acha sabedoria. Então como é que você diz um negócio desse? Como é que você fala que se conselho fosse bom não se dava, vendia? Para de frases feitas. Comece a buscar o cunho dessas frases. Comece a entender, procurar interpretar a frase antes de você transformar isso no engrama e começar a falar isso a todo vapor aí durante sua vida. Porque tem gente que faz da frase, de algumas frases, igual a rabeira de caminhão, né? Tem lá o caminhão, tem a rabeira lá e tem sempre lá frases lá, né? E o cara roda o Brasil inteiro e todo mundo que tá ali atrás seguindo aquele cara tá ali olhando aquela frase e às vezes faz aquela frase a verdade da vida dele. Então tome cuidado com frases que você vai ver durante a estrada da sua vida, durante as viagens da sua vida, para você não tomar uma frase como uma verdade para sua vida. Tá? Porque foi essa questão de mudar a verdade que aconteceu lá no Éden. O problema aconteceu isso. É o próprio diabo pegando a verdade, distorcendo a verdade para enganar. Que essa é a definição que Eva dá quando Deus pergunta para ela: o que aconteceu, minha filha? O que você fez? A serpente me enganou. Mas como te enganou? Se eu não disse a verdade para você? Pois ela usou a própria verdade que o Senhor disse para me enganar. Certo? Continuando lá. Vamos lá, vamos correr para não ficar muito grande. Embora eu volto a dizer, provérbios são pontas de iceberg. Ajunte com o seu próprio trabalho. Ou não tem coisa melhor do que isso, né? Você, do seu próprio trabalho, você vê o ajuntamento das coisas boas que você conquistou, né? Temer aos mandamentos resulta em galardões. Então Salomão vai ratificar aqui quanto a temer os mandamentos. E aí tá lá em Êxodo capítulo 20. Se você não sabe onde é que tá esses mandamentos, dá uma lida lá que você vai relembrar quais são eles. Doutrinas sábias nos livram do laço da morte. Então assim, tem gente que não gosta muito de doutrina, né? Tem gente que não gosta muito de ensinamento, de doutrina. Então saiba de uma coisa:
nós somos livrados da morte, se nós dermos a observação correta para essas doutrinas. E é isso que Salomão ratifica aqui. Busque entendimento e será favorecido por ele. Gente, pelo amor de Deus, esse Provérbios todo está falando sempre sobre essa questão da busca do conhecimento, da busca do entendimento. Então assim, busque entendimento, ame o entendimento, porque a fonte da vida está nessa busca e nessa consideração ao entendimento e à sabedoria, ok? Seja prudente, não faça nada sem conhecimento de causa. Olha só que coisa maravilhosa você lê uma coisa dessa dentro da Bíblia. Ou seja, seja prudente. Você vai fazer uma coisa que você não tem conhecimento, você não sabe fazer? Você vai mexer no seu carro, você é mecânico? Então não mexe no seu carro. Não inventa, não inventa. Você conhece, você sabe mexer naquilo ali? Não, então não mexe. Contrata um profissional, chame um profissional para fazer isso. A gente tem testemunho de tanta gente que morre porque vai mexer numa coisa que não tem noção, não tem, entendeu? Você é técnico? Não, então não mexe. Você vai piorar ou você é perigoso até morrer. Você é técnico, você se formou em eletricidade, então não vai naquela caixa de força lá, não vai mexer, entendeu? Não entra no... Tem gente que entra no YouTube, deixa eu ver aqui. Aí entra no YouTube, eu sei fazer, agora eu vou lá e vou fazer. Gente, cuidado com isso. Olha só que Deus usa a boca de Salomão para falar, sabe? Seja prudente, não faça nada sem conhecimento de causa. Não faça nada sem conhecimento de causa. Você não sabe, não mexe. Você quer... eu vou cuidar daquela família. Você estudou para cuidar de família? Então não mexe com aquela família. Você estudou para dar conselho? Não, então não dê conselho. Se você não estudou para dar conselho, não dê conselho. Porque até para dar conselho você precisa estudar. Não faça nada sem conhecimento de causa. Você é médico? Então não receite remédio. Não vai receitar remédio para ninguém se você não é médico. Você não é médico. Então para de dar receita médica para as pessoas. Para de querer dar solução para as pessoas se você não estudou. Então valorize quem estude. Valoriza quem dedica o tempo da vida em estudar alguma coisa para poder te oferecer um bom serviço. Então, não faça nada sem conhecimento de causa. É isso que Deus usa a boca de Salomão para falar aqui. Tá ok? Vamos lá, seguindo aqui. Guarde todas as repreensões e será honrado. Olha só que bacana. Lembra daquela repreensão? Lembra daquele chamamento que te chamaram a atenção? Guarda isso. Tem fundamento isso? Realmente a pessoa tinha razão quando te repreendeu? Guarda isso porque você um dia vai ser honrado se você seguir essa repreensão. E olha só que bacana. Ande com sábios e ficará sábio. Olha só que legal. Olha só que verdade. Não é verdade isso? Se você começar a andar com pessoas sábias, você vai ouvir essas pessoas, você vai aprender com essas pessoas. É igual você vai lá para o Nordeste e fica um ano lá. Você vai voltar com um sotaque de nordestino. Se você for lá para o Rio de Janeiro, né, onde todo mundo fala com S, né, carregado de S, os caras, Minas, né, você vai voltar com sotaque de carioca. Começa a andar com o Espírito Santo e você também vai pegar alguns sotaques do Espírito Santo, e um dos sotaques do Espírito Santo é a verdade. Você não vai conseguir mentir, você vai ser verdadeiro, embora o excesso de todas as coisas é prejudicial, mas assim, a verdade você vai 100%, vamos dizer assim, a verdade é um produto que você pode usar sem medo de efeitos colaterais. É muito bom a verdade é maravilhosa. Tá? Nada como alcançar algo para deleitar a alma, né? Olha que Salomão fala aqui. E é uma verdade. Quando a gente consegue atingir um objetivo, se formamos na faculdade, conseguimos aquele carro que a gente queria comprar, nossa, como a nossa alma se deleita, né? Como é gostoso conseguir alguma coisa. E é isso que Salomão ratifica aqui em relação a o que traz alegria para nossa alma, é conquistar as coisas, é alcançar aquilo que a gente mensurou no nosso coração. Seja justo e terá galardões. Bom mestre, tal, e Jesus vira, por que me chamas de bom? Bom é Deus. Nós temos que ser justos, gente. Tem muita gente querendo ser bom com todo mundo, querendo ser bonzinho com todo mundo. E a questão não é ser bonzinho com todo mundo, nós temos que ser justos. Tá aí a lei da gravidade para nos ensinar isso todos os dias. A gravidade, ela funciona em qualquer lugar desse planeta. Não é menos ali ou menos em São Paulo. Não, se você pular de um prédio de 22 andares, a lei da gravidade vai empurrar você para baixo. Você pode ter certeza disso. Se você for bom, se você for ruim, se você for justo. É a lei da gravidade. É a lei da gravidade.
Então assim, seja justo. Prefira ser justo. Seja justo. Não queira ser bom. Bom é Deus. Nós temos que ser justo com as pessoas. Ser justo. Justo. A justiça é uma coisa que a justiça e a verdade são coisas que precisa ser assim, ó, inerente, tem que ser assim, ó, junto, colado com a gente, sabe? A justiça, é melhor você ser justo do que ser bom. Há momentos que você pode ser bom, há momentos que você pode ser caridoso, há momentos que você pode ser generoso, mas principalmente antes de ser caridoso ou generoso, você precisa ser justo. Justo, porque a justiça é, sabe, como o amor. Eu comparo a justiça como um amor. Se você é justo, você está amando. Ser justo também é uma forma de amar as pessoas. Entendeu? Tem gente que precisa de repreensão e a repreensão é uma forma de amar. É uma forma de amar. Uma forma de amar, quando você repreende alguém, é uma forma de amor. Tem gente que não entende isso, mas é uma forma de amor. Repreender as pessoas, ser justo com as pessoas. Ok? Vamos lá, seguindo aqui, caminhando para o fim. Será um homem de bem se deixar herança aos netos. Olha só, que coisa bacana que Salomão fala. Um homem de bem, ele deixa herança para os netos. Olha que bacana. Ou seja, às vezes eu falo, vou deixar, qual é a herança que eu vou deixar para os meus filhos? Você quer ser um homem de bem mesmo, você vai deixar herança até para os seus netos, porque à medida, e eu não estou falando isso só de questões materiais. Existem sim famílias aí que estão vivendo de quarta, quinta geração de sucesso. Às vezes você vê uma pessoa ali, uma família de muito sucesso, só que você vai ver, o pai era um homem de sucesso, o avô era um homem de sucesso, o tataravô era um homem de sucesso. Então, quem é a maior pessoa de bem ali? É o tataravô, é o avô, que transformou a vida do pai num homem de sucesso e que o homem de sucesso transferiu esse sucesso para os seus filhos e os seus filhos agora estão transferindo para os netos. Então isso é ser um homem de sucesso, um homem de bem. Um homem de bem deixa herança para os netos. Olha que coisa fantástica. Isso é a definição de sucesso. Se te perguntarem qual é a definição de sucesso, sucesso é eu deixar herança para os meus netos. Isso é uma definição de sucesso. Sucesso é eu deixar heranças boas para os meus netos, seja elas intelectuais ou materiais. Isso é ser um homem de sucesso. No interior da terra se tira o alimento em abundância. Aqui Salomão está falando para aqueles que naquela época haviam só tinham os recursos da terra para poder se utilizar. E ele vai terminar falando o seguinte: faça uso da vara e castigue seu filho desde cedo. Isso é uma forma de amar. Isso é verdadeiramente uma forma de amar. A criança ela tem uma dificuldade muito grande de entender algumas palavras, mas a fustigação com vara é uma coisa que ela entende. É uma coisa que marca um pouco a vida dela. Eu não vejo nenhuma criança adulta, vamos dizer assim, nenhum homem adulto, uma criança que cresceu, que chegou à fase adulta, revoltado com os pais porque apanhava, a não ser aqueles que espancavam, que também é o que a Bíblia diz que não pode fazer. Não espanque o seu filho até a morte. Não. Veja bem, tudo tem que ser com dosagem. Tudo é dosado. Tudo precisa de dosagem. Há tempo para todas as coisas, há dosagem para todas as coisas. Até a gravidade é dosada. Se você cair de uma cadeira, você vai sofrer, alguns arranhões. Se você cair de cima de uma mesa, talvez seja perigoso quebrar até o braço. Agora, se você cair de um prédio de 5 andares, você vai morrer. Então, até a lei da gravidade, ela dosa o poder da força dela. Lá em física, a gente vai estudar isso. Na 8ª série, no ensino médio, a lei da física. Caia de uma cadeira, você vai rir, vai levantar rindo. Caia de cima de uma mesa, você vai talvez levantar com o braço quebrado. Agora cai de cima de um prédio, você não vai levantar mais. Tudo é dosado, tudo é dosado. Então a repreensão precisa ser dosada, o amor, até o amor precisa ser dosado, fustigar uma criança também tem que ser dosado, tudo tem que ser dosado. Tudo é dosado na nossa vida. Deus estabeleceu a lei da gravidade para que havesse o quê? Pesos e medidas, e é isso que Deus quer que nós façamos, tanto intelectualmente como fisicamente. Precisamos utilizar a lei da gravidade. E a lei da gravidade nos ensina sobre pesos e medidas. E é com pesos e medidas que nós precisamos utilizar todos os poderes da face da terra.
Todos os poderes da face da terra estão condicionados a pesos e medidas. E Deus quer, Deus ratifica que isso seja feito. E terminando Provérbios capítulo 13, nós vamos ver aqui Salomão dizendo uma coisa até perigosa. Que ele fala assim, ó, o justo, ele come até ficar satisfeito. O justo come até ficar satisfeito. Então o sinal de que vive uma vida de justiça é o cara comer e ficar satisfeito, né? Embora hoje em dia é esquisito, né? A gente come, às vezes não fica satisfeito, mas por causa das químicas que colocam nos alimentos. Porque existem alimentos que você come uma porção e você fica totalmente satisfeito. E outros que parece que enganam o seu paladar, enganam o seu estômago, à medida que parece que você não consegue parar de comer. Só que aí é outro assunto, é um assunto para uma outra situação, não cabe aqui a nós discutirmos isso. Porque até para comer existem medidas. Se você for lá, quando o povo de Israel está no deserto, você vai ver que existia uma medida, que era, se não me engano, um homer, que eles pegavam por dia, que seriam 250 litros, alguma coisa, 250 gramas, alguma coisa do tipo, que era o que a pessoa pegava por dia para se alimentar. E se ele pegasse a mais, aquilo apodrecia. Então, até medidas para comer, Deus estabeleceu lá para o povo de Israel. Então, você quer saber quanto que você tem que comer na Bíblia? Tá lá a medida. Quanto que eu tenho que comer por dia? Vai ler a Bíblia que você vai saber. O que é que você pode comer, o que você tem que comer? Vai ler a Bíblia que você vai descobrir. Ok? Um grande abraço aos que até aqui ouviram esse áudio. E esses, com certeza, são amigos. São pessoas que estão na mesma caminhada. São pessoas apaixonadas pela meditação e leitura da Palavra de Deus. E principalmente o livro de Provérbios. Eu leio todos os dias. Eu ouço todos os dias os meus próprios áudios e pensamentos sobre Provérbios. Então eu deixo aqui meu carinho, meu forte abraço a todos que amam Provérbios, porque a gente tem muito em comum, ok? Um grande abraço e fiquem com Deus.